Meus amigos, a minha pílula de sucesso de hoje tem a ver com a arte da pergunta. Entre todos os métodos de vendas que eu conheci ao longo desses anos todos, especialmente na corretagem imobiliária, é talvez o maior desafio que o corretor de imóveis, que o vendedor, tenha o hábito de fazer boas perguntas. E aí entra uma reflexão que eu acho que é muito interessante nesse momento que a gente vive, em que o distanciamento, o online, a automatização de tudo, as redes sociais, muitas vezes nos impedem de qualificar bem o cliente que estamos prospectando, ou de entender quem ele é, o momento que ele está, o que ele busca e, principalmente, quais são os motivos e permissões para que ele tome a decisão de compra com você e não com o seu concorrente. Ou tome a decisão de compra agora e não daqui 2, 3 meses, 1 ano. A arte da pergunta, ou a essência de perguntar, é uma coisa que deveria estar embutida em todo profissional que almeja ser campeão de vendas. Mais importante do que saber vencer uma objeção, mais importante do que fazer o cliente ter uma imagem mental bacana do futuro que ele terá, todas essas técnicas vêm depois da pergunta. O mais importante é que a gente tenha um processo eficaz de perguntas antes de fazer uma proposta, por exemplo. Eu costumo dizer que muitos profissionais de vendas viram fabricantes de propostas, porque esquecem de construir uma necessidade em torno da real necessidade do cliente e fazem, por sua vez, propostas vazias, propostas que não tenham conexão emocional, sobretudo, que é o que eu chamo no livro Sucesso em Vendas de DNA da venda. Então, como pílula de sucesso aqui, fica assim: que perguntas você faz antes de fazer a proposta ou no primeiro contato? Que perguntas você faz para a qualificação dos seus potenciais clientes? Onde ele está, para onde ele quer ir, o que o impede de chegar lá e o que significa se ele conquistar isso agora. Perceba que eu fiz aqui no mínimo 4 etapas de perguntas que definem a situação atual do cliente, a situação futura, ou como deveria ser, ou onde ele quer chegar, os impedimentos ou barreiras, o que impede ele de ter, ou que dificuldades ou possíveis objeções enfrentaremos, e o significado de compra, o que significa. O que significa é muito mais emocional do que racional. E a grande verdade é que a venda está construída, está instituída muito mais nos fatores emocionais do que no fator racional de preço, prazo, entrega, condições comerciais, números. Analisem isso, repensem, se você nunca pensou assim, repense o seu jeito de formular perguntas ou de fazer conexões com seus clientes, incluindo dentro do seu roteiro de perguntas, perguntas que também elevem o valor do seu negócio. Qual o valor disso para você? O valor para ele é mais importante do que o preço para ele. O que ele receberá, o retorno, o significado de compra é mais importante do que as coisas que a gente falar em termos de características do produto. A gente sabe disso. Então, meu desafio para você agora é rever o seu modelo de pergunta. Sabe? De quem depende? Qual é o fôlego familiar? O que a família está buscando? Onde você está hoje? Como vocês vivem? O que você busca? O que é mais importante para os seus filhos, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo? Se a pessoa não tem filhos, o que você deseja em termos de capitalização? Qual o padrão de investimento que você busca, o padrão de vida que você busca? São perguntas de qualificação de quem dependerá a decisão, ou como será o processo de decisão daqui para frente, à medida que eu te apresentar as opções que eu tenha. Note que são perguntas antes de mostrar um produto, ou antes mesmo de fazer uma entrevista, que eu chamo da entrevista que revela o DNA da venda, o DNA de cada cliente. Então, eu faço questão de, nessa pílula de sucesso, chamar a tua atenção para o valor de fazer perguntas abertas e não fechadas, de não querer vencer objeções tão rapidamente, de ser um bom consultor de clientes. E isso elevará o seu conhecimento em relação a cada cliente para poder, obviamente, argumentar em cima disso na hora de tratar proposta,
visão de solução, resposta à objeção e fechamento da venda. Que são assuntos que a gente vai discutir semanalmente. Você tem clientes que precisa qualificar melhor? Faça perguntas abertas. Como é, quando é, o que é, quem é. São perguntas que revelam respostas e revelam necessidades. E lembre-se, inclua a pergunta, o que significa? O que significa se encontrarmos o imóvel certo? O que representa para você e para sua família, ou para sua empresa, ou para o seu negócio, para o seu bolso? O que significará? Pergunta, porque você vai descobrir talvez aí respostas como tranquilidade, qualidade de vida, resolução de um problema financeiro tremendo, mais conforto, paz, coisas assim não tem preço. Pense nisso e muito sucesso.